Bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o nosso primeiro girão de notícias da semana. Bom, vamos falar da rodada de ontem. Infelizmente, mais uma vez, aquele filme chato pra caramba. E tem até uma galera que escreve aqui nos comentários: pô, Dieguinho, toda vez que tu bota no título que se o Vasco ganhar ele entra no G4, o Vasco vai lá, empata, perde, ele nunca ganha e entra no G4. Eu tô só dando a informação, galera. Infelizmente, o Vasco ele sempre faz isso nos últimos anos. Quando ele tem a oportunidade de fazer um carinho no torcedor, ele vem dar um cascudo. Até falei, pô, ganhou da Ponte Preta quarta, a SAF foi aprovada no estatuto, porra, se ganha entra no G4, fechava a semana de maneira linda, ia virar a semana agora, a gente ia começar a ver os burburinhos já da proposta da 777 ficando pública e a convocação da reunião do Conselho Deliberativo, o Vasco fazer 2 jogos em São Januário, CSA e Bahia, mas o Vasco vai lá, como sempre, e dá-lhe um cascudo no torcedor. Enfim, eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês aí muitas informações, porque nós temos assuntos importantes para poder comentar aqui no vídeo. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, além também de seguir a gente lá no Instagram. Um breve recado aqui, quinta-feira eu vou reestrear o Futebolaço Podcast e o meu convidado será o Lucas Pedrosa. A nossa resenha vai começar às 5 horas da tarde. Então tu dá um pause no vídeo rapidinho aí e já se inscreve. Vai no YouTube aí, Futebolaço Podcast. Nós passamos agora da marca de 9.000 inscritos e eu conto com a sua presença lá. Nós vamos discutir muito a SAF durante esse mês de maio, junho. Vou estar levando políticos do Vasco, de pessoas da gestão do clube. Vou trazer jornalistas também de fora para poder opinar sobre SAF. Mas você vai ser muito bem-vindo lá. Lembrando que o Futebolaço Podcast não é um podcast do Vasco, é um podcast normal onde eu falo com pessoas de várias áreas, mas especificamente em maio e junho eu vou querer dar um foco maior na situação da SAF. Beleza? Bom, vamos começar o vídeo também lembrando para vocês o seguinte, eu tenho... E bom, galera, agora vamos falar da tabela. O Vasco ontem empatou com a equipe da Tombense por 1-1 e tem apenas um jogo para encerrar a rodada. Amanhã, às 9h30 da noite, Náutico e Guarani se enfrentam lá jogando nos aflitos. E independente do resultado do jogo, o Vasco vai cair uma posição. Porque se o jogo acabar empatado, o Náutico empata em número de pontos com a gente, mas tem 2 vitórias, a gente tem uma. Se o Náutico perder para o Guarani vai a 7 pontos e também vai ter 2 vitórias, o Vasco só tem uma. E se a equipe do Guarani vencer, o Guarani sai de 6 para 9 pontos e inclusive entra no G4, né? Ocupando a vaga que seria nossa, se o Vasco tivesse ganho na rodada. Então vamos torcer por um empate aí, porque a posição a gente vai perder de qualquer maneira. O G4 vai fechar ou com 8 pontos com a Chapecoense ou com 9 pontos caso a equipe do Náutico vença o seu jogo. Então o Vasco nesse momento encerra a rodada a 1 pontinho do G4 e a 3 pontos do líder da competição. Um fato que começa a irritar demais é porque time que empata demais em campeonato não vai a lugar algum. Primeiro que você deixa de somar muito ponto e segundo, porque todo critério de desempate, o primeiro critério é número de vitória. E aí time que empata muito, depois na hora do critério de desempate, quando empata em ponto, sempre acaba tomando um prejuízo. Beleza? Bom, vamos trazer algumas situações importantes aqui. O Zé Ricardo comentou algumas coisas que eu gostaria de dividir com vocês. Mas antes de lembrar brevemente aqui que a OneFootball é minha grande parceira e olha, o aplicativo é sensacional. Além de ser de graça, você poder ver de graça todos os jogos do Campeonato Alemão, ter notícias do Vasco, do futebol brasileiro e europeu. Agora tem novidades. A galera que já tem o aplicativo da OneFootball tá ligado. Eles agora estão passando os melhores momentos dos jogos em alta definição do Campeonato Brasileiro. Você aí que não assistiu o jogo do Vasco, só ouviu no rádio ou por algum lugar, você pode ir lá rapidinho, assim que acaba o jogo, já tem os melhores momentos em alta definição. Olha que maravilha. Lembrando que o aplicativo é 100% gratuito. E a OneFootball tem uma parceria com o Vasco
e por isso tem ainda mais conteúdos do Vasco dentro da plataforma. Baixa o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, vou deixar com vocês o Zé Ricardo analisando a partida de ontem e também agradecendo a recepção da torcida do Vasco em Muriaé. A história que a gente veio buscar aqui, que era a vitória, ficou mais difícil depois do primeiro tempo, muito abaixo que fizemos, né? A equipe que quer somar pontos para ficar na parte de cima da tabela, a gente precisa corrigir principalmente a postura do que a gente teve no primeiro tempo. Essa foi uma crítica nossa, que eles concordaram no intervalo. E tivemos um pouquinho de dificuldade, de adaptação também no campo, a bola prende um pouquinho, né? A grama prende um pouco a bola, a gente demorou um pouquinho a entrar nesse time da grama. Mas de uma forma geral, a gente não pode encontrar desculpas. Nós fizemos o primeiro tempo bem abaixo e felizmente acabamos sendo derrotados. Voltamos para o intervalo bem, acho que dominamos as ações, tivemos boas oportunidades, talvez um pouquinho mais de paciência, a gente poderia, principalmente após o gol de empate, encontrar os espaços que apareceram. A ansiedade de a gente ter que definir a jogada rápido nos prejudicou, mas eu acho que ainda temos alguns meninos que estão em transformação e logicamente que isso acaba pesando, mas de uma forma geral eu acredito que quando a gente não consegue uma vitória, principalmente quando a gente tem a oportunidade de vitória, fica a frustração, mas tem que parabenizar a equipe da Tombense também, fez um bom primeiro tempo. Agora é descansar, temos 2 jogos em casa, vamos pensar jogo a jogo. Descansar para a gente pegar o CSA, que é uma equipe muito forte, e a gente consiga fazer a vitória dentro de casa. Sensacional, um agradecimento especial à torcida do Vasco, ao pessoal do Muriaé, desde a data da nossa chegada, um momento sempre muito receptivo, muito caloroso. A gente sabe que a torcida do Vasco ela é gigante, aonde o Vasco vai é sempre muito bem recebido, e hoje não foi diferente aqui. Tá de parabéns à torcida vascaína, principalmente aqueles que compareceram aqui, torceram, incentivaram o tempo todo. A gente queria muito dar uma vitória como retribuição, mas infelizmente acabou não acontecendo. Menos mal que pelo menos não fomos derrotados. A gente está a 3 pontos do líder hoje, está tudo muito embolado, né? Agora vamos tentar fazer o dever de casa contra a forte equipe do CSA e tentar nos aproximar da zona de classificação, porque é importante ficar sempre ali próximo, não distanciar, porque a gente sabe que é um campeonato de regularidade e o Vasco precisa estar sempre pontuando para buscar a classificação lá na 38ª rodada para o grande objetivo do ano. Bom, galera, e para finalizar, eu vou deixar com vocês Zé Ricardo comentando 2 temas. O primeiro tempo do Vasco foi horroroso, o time teve uma melhora na segunda etapa, mas longe de fazer também um bom jogo. E a primeira mexida dele no intervalo foi tirar o Riquelme e colocar o Edmar. Ele foi perguntado o porquê que fez essa substituição e também o Vasco toma um gol numa bola enfiada, num posicionamento errado do Gabriel Dias. A zaga do Vasco foi um pouco lenta. O próprio Anderson Conceição, na saída do jogo, deu uma entrevista e falou que ele chegou um pouco atrasado também na jogada. E teve um princípio de bate-boca ali do lado direito da zaga do Vasco após esse gol. Quinteiro, Gabriel Dias e Conceição bateram boca ali. E o Zé Ricardo foi perguntado sobre o que ele acha dessa situação. Se é cobrança e ser positivo, os jogadores se cobrando para poder melhorar, ou se mostra um desentrosamento do sistema defensivo. Na verdade, o Edmar vem jogando muitas vezes, né, no Campeonato Carioca. A gente vem posicionado assim, numa fase de construção onde o adversário abaixa muitas linhas. Não é novidade nenhuma, é porque a gente percebeu que com o Riquelme, que é um jogador muito ofensivo, a gente não estava conseguindo construir desde trás, né? E essa falta de construção no primeiro setor ali, na fase média do jogo, estava trazendo dificuldade, a gente estava tendo que rifar muita bola, deixando uma bola dividida, o bloco baixo da equipe da Tombense, facilitava as coberturas não só dos zagueiros como do próprio goleiro. Então a gente entendia que teria que tentar transponer aquela primeira fase de construção e ali a gente ajeitou um pouquinho mais, até o ritmo de que a consistência do jogo ali ficou um pouquinho melhor, não demos tantos contra-ataques para a equipe deles e aí a gente conseguiu se organizar um pouquinho mais. Se tivéssemos um pouquinho mais de paciência,
para girar um pouquinho mais, trocar o corredor, talvez a gente encontrasse mais espaço até do que a gente encontrou. Total razão na sua avaliação da partida, acho que foram 2 tempos distintos, talvez até por isso o empate acaba sendo um resultado justo, mais justo. Mas a questão da defesa, a nossa defesa vinha com 2 gols apenas tomados, né? Talvez uma das melhores. Mas a defesa, quando a gente fala de sistema de defesa, a gente fala de tudo, né? A gente consegue pressionar alto de forma equilibrada, a gente também consegue ter a nossa zaga um pouco mais protegida. O fato é que tudo isso, essa ansiedade e essa forma de querer a gente buscar o jogo e virar o jogo, de forma um pouco descontrolada, acabou cedendo os espaços. E a equipe da Tombense tem jogadores habilidosos, rápidos na frente, soube aproveitar. Mas de qualquer forma, a discussão, a cobrança do jogo dentro do jogo entre eles é muito normal, e eu prefiro que seja assim do que de forma passiva e a gente acabe não corrigindo os erros que aparecem. A gente vai trabalhar para continuar corrigindo. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí na parte da tarde, entre 4 e 5 da tarde, eu chego com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta a voz, tamo junto. Valeu, fui!